Saudações! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Alvinegras! Esse é o podcast Irmandade Corintiana número 436. Eu sou o Guilherme, eu tô aqui com o Gibson, com a Ana e com o Dudu. Depois de um tempo, o time completo aqui, certo? Como é que vocês estão? Tudo bem? Fazia tempo que a gente se reunia, todo mundo assim, né? Tamo indo, né? Tamo que nem o Corinthians. Uma hora um se machuca, tem que vir, outra hora outro se machuca. Vamos revezando, entendeu? Hoje o Gibson tá aqui, mas tá com infiltração, hein, Gibson? Infiltração na garganta, infiltração em tudo quanto é lugar. O que tá acontecendo aí, meu amigo? Gripe, idade, decadência, extinção. Enfim, estamos fazendo a nossa live, Ana, e o jogo das Brabas tá rolando agora, né? Você tá acompanhando aí, Tô né? acompanhando. O Corinthians acabou de fazer o terceiro gol com a Gabi Zanotti. Então, 2 da Johnson, 1 da Gabi Zanotti, 3-0 Corinthians. Estamos com 37 do primeiro tempo. Contra quem que a gente tá jogando? Bahia. Ó, então o começo da partida foi Johnson e Johnson. É, Johnson e Johnson. Teve o terceiro da Johnson, ia ter o hat-trick que nem a mais... Não tem VAR, então foi anulado por impedimento, que eu achei meio mandrake. Mas vai passando, então, uns updates aí, Ana, Vou conforme passando, for vou acontecendo, enfim. Tá no primeiro tempo ainda, né, o jogo? Tá no primeiro tempo. Enfim, meus amigos, Dorival chegou, né? Teve um certo suspense ali. Entre todo mundo falar que estava acertado e ele assinar o contrato e ser apresentado, demorou uma eternidade. Parecia que não ia chegar nunca, né? E, Dudu, você sabe o que significa o nome Dorival? Não faço ideia. Tem ideia, Gibson? Ana? Não. Olha, pra mim parece nome de remédio pra gripe que eu tô usando. Eu ia falar isso, parece nome de remédio pra gripe. Aqui, Dorival, enfim, segundo uma página aqui que eu pesquisei, que é muito confiável também, né? É o nome de origem latina, que pode ser interpretado como aquele que é forte perante a dor, aquele que supera as dificuldades com força. Tá aí o nosso grande Dorival. Tá escrito no nome que ele ia chegar no Coringão e superar as dificuldades. O que não falta é dificuldade pra ele superar. Ele tá com o prato cheio aí, né? Pegou o time certo. Então. Enfim, fica aqui essa curiosidade aí sobre o Dorival que assumiu o Coringão essa semana. Já com 2 jogos, né? 2 vitórias, 2 grandes resultados do Dorival. 1-0 sobre o Novo Horizontino na Copa do Brasil, gol do Héctor Hernandes. E agora, no sabadão, 4-2, foi 6, né? Mas enfim, só 4 que colocaram lá, valeu. 4-2 contra o time do DVD. O Yuri Alberto fez 3 e mais o Coronado completou. Ô, Ana, você falou que ele não tinha muito a cara do Corinthians. Você tava meio assim. Esses 2 resultados deixaram você... Ele ficou mais com a cara do Corinthians depois dessa semana, não? Eu ainda não me convence que ele tenha a cara do Corinthians, tá? Mas eu não posso negar que durante os jogos que o Corinthians fez, o Corinthians jogou muito mais organizado. E organização não é muito a cara do Corinthians. Então, eu continuo achando que ele não tem a cara do Corinthians, mas jogou mais organizado. Bom, ele chegou, né? E mudou o esquema. O Orlando Ribeiro tava mantendo o time, mantendo o esquema e fazendo os mesmos erros que estavam fazendo os Ramons. E aliás, pior, né? Porque ele não tem a experiência do Ramon. E o Dorival chegou, mudou o esquema, né? Começou na Copa do Brasil com um 4-1-4-1. Bem fechado, eu acho, ele não vai falar isso, mas eu acho que ele tava com a ideia de sair de lá com um 0-0, bem modorrento, e conseguiu sair com uma vitória lá, com o gol do Héctor Hernandes no primeiro tempo, ainda fora de casa. Conseguimos uma boa vantagem na Copa do Brasil para a alegria do Gibson, certo? No Brasileiro, agora no fim de semana, foi do 4-4-2, né? Muito bem definido, dava para ver direitinho o 4-4-2 no momento defensivo do Corinthians, né? Era bem ilustrativo, assim. No momento ofensivo, claro, as coisas ficavam um pouco mais bagunçadas, aí como a Ana gosta, né? Esses esquemas... De qualquer forma, acho que nos 2 jogos, apesar dos 2 gols que a gente levou ontem, eu senti que a defesa estava mais bem protegida, né? A gente acabou levando 2 gols ali do Inter, e o Dorival na coletiva meio que falou, olha, deu um apagão ali, o time realmente não conseguiu acertar em 8, 7 minutos, mas o resto da partida, realmente, o Corinthians se portou muito bem contra esse time do Inter, que é muito bem armado pelo Roger Machado, né? Levou a virada e depois virou de novo, né? Foi um resultado bem justo, eu acho. Mas, Gibson, você tá curtindo esse início do vovô Dodô aí? Pra mim, a mudança de técnico era necessária, do jeito que tava, não tava dando mais.
Pra mim pode ser coincidência, enfim, o fato de ter chegado a esses dois resultados. Mas ontem, especialmente, a gente viu o time jogar diferente, né? No jogo do meio da semana, era o time todo mexido, enfim, aquela lama. Foi gol do Hector Hernandes, pra você ver como é que é, enfim. Mas nesse jogo de ontem, o time jogou diferente e assim, foi tempo que a gente não viu o time não desistir de um jogo. A gente já teve jogos que a gente jogou quase uma partida inteira com um a mais e não conseguia marcar um gol. Sei lá, o time compactou mais, começou a ter... Os jogadores começam a ter mais... não é possibilidade, começa a ter mais opção de passe pra quem passar a bola. Eu não sei se pode ser o efeito... Como é que é? Placebo, né, Ana, que fala, Isso. né? O efeito placebo, tipo, do técnico novo, aí todo mundo, não, agora girou a chavinha, vamos lá. Ou pode ser que ele já pôs um pouco de ordem no time. Falou, você vai por aqui, você faz isso, você faz isso, você faz isso. Mas mudou, né, Gibson? Enfim. Pelo menos ele tentou alguma coisa diferente que a gente não tava vendo com os Ramons. Sem dúvida, né? Mas assim, ao mesmo tempo, a gente vai olhar as estatísticas. Aproveitamento do Dorival, 100%. Calma lá, também não é assim, né? São 2 jogos, então assim, vamos esperar mais um. Até por meio da pausa do meio do Mundial que vai ter daqui a pouco. Mas me parece que começou bem, enfim. Os resultados estão falando por si só, enfim, principalmente o de ontem, né? Então me parece um bom começo do trabalho dele. Olha, eu sou um pouco do time da Ana, né? Eu não gosto dele, enfim. A gente não vai torcer contra, óbvio. Mas o que eu percebi nesses 2 jogos foi um time, vamos falar assim, mais pensante. Então o time não estava afobado em passar logo. Teve um time mais tranquilo, assim, com mais respiro para fazer a jogada. É esperar para ver, né? Ele jogou com 2 times complicados, né? A gente sabe que o Novo Horizontino está na Série B, mas o Inter tem um dos melhores times aí, está apresentando pelo menos um dos melhores futebol do país. Mas foram um time reserva e um time titular. Então eu acho que ele está mexendo aos poucos. Eu acho que pelo menos ele não chegou chegando, né? Fazendo, vamos fazer tudo aqui, fazer uma mudança radical. Mas eu vi o Corinthians um pouco mais tranquilo, um pouco mais calmo, com a bola nos pés, para ver o que poderia fazer, assim, não tão afobado. Eu acho que ele fez totalmente certo. A gente tinha um problema para resolver, que era a entrada da área. Nós estávamos tomando muito gol ali da entrada da área, de chute de média distância, né? Para mim, ele resolveu. Ele colocou os 2 volantes ali na entrada da área, porque uns volantes sozinho não estava conseguindo cobrir, né? Eu acho que eu dou razão para ele quando ele fala, tanto na quarta quanto ontem, que ele fala que ele tenta botar um time mais fisicamente. Eu acho que isso prejudicou muito o Corinthians, a repetição de muitos jogadores. E ele tinha mesmo que colocar um time mais físico no jogo contra o Novo Horizontino, porque ele sabia que o Novo Horizontino joga dessa maneira. Para mim, ele tá recuperando um pouco jogadores que a gente pouco via entrar, Maicon, Charles. Para mim, as substituições do Ramon no final eram sempre as mesmas substituições. O Alex Santana, para mim, jogou bem na quinta-feira. Então, lógico, vai ter um erro ou outro, né? De quem não conhece o elenco, né? Por exemplo, por que jogar com o Angileri contra o Novo Horizontino e não contra o Internacional, né? Mas isso é normal, eu acho que de estar conhecendo o elenco. Eu ainda acho que falta muito trabalho ainda, porque esses apagões não podem acontecer. Esses apagões, ontem a gente conseguiu reverter, mas não vai ser todas as vezes que nós vamos conseguir reverter. Então, eu vejo mais pontos positivos até agora dele. É o que o Dudu falou. Eu particularmente não gosto dele, mas nunca vou torcer contra um técnico do Corinthians. E também não vou fechar o olho, porque eu não gosto muito dele e ele não tá fazendo coisa boa. Eu vejo mais coisas boas nesse começo dele do que ruins. Enfim, ele fez o que o Ramon talvez pudesse ter feito, né? E eu notei isso também, ele tá dando uma chance. O Charles, especialmente, ganhando bastante chance com ele, né? E O Maicon. O que eu acho que ele fez, acertou na zaga, né? Ele tem jogado com o André Ramalho e o Kaká. E eu acho que o André Ramalho fez 2 boas partidas. Fazia muito tempo que a gente não via o André Ramalho fazer partidas tão interessantes quanto essas 2. Os gols que a gente tomou foram falhas defensivas gerais, assim. Eu não vi erros especificamente dos zagueiros ali nesses 2 gols que a gente tomou do Inter. Enfim, a zaga, como o Gustavo Henrique tá contundido, né? Foi anunciado essa semana que ele vai passar por uma cirurgia de hérnia inguinal. O que é uma hérnia inguinal aí, Ana? Você que é a doutora da gente aqui. É como se ali na região inguinal mesmo, que é a região da virilha, né? Há um buraquinho ali no músculo ali que fecha a barriga, e esse buraquinho faz com que saia intestino. E o intestino pode encarcerar ali, fechar e encarcerar. Então a gente tenta operar enquanto o intestino ainda não encarcerou, não fechou ali, então traz o intestino de volta e fecha esse buraco.
ali na região da virilha. Tá aí a explicação médica da doutora Ana. Enfim, é uma hernia inguinal que estava sendo tratada, acho que como pubalgia, né, e tal, e depois descobriram que era uma hernia inguinal. Então ele tá sem o Gustavo Henrique. O Félix, em má fase, ele sobrou só com o André Ramalho e Kaká, e o Tchoca, que tem ficado no banco. Eu acho que ele poderia, no decorrer dar mais uma oportunidade pro Tchoca. Eu não consigo ver aquele pênalti ser tão decisivo para um jogador, assim, para uma carreira de um jogador. Eu acho que ele vai sentir, né, o quanto o garoto vai estar nervoso para entrar, ou enfim, acho que é uma questão muito mais de vestiário ali. Enfim, mas eu acho que ele acabou acertando. Enfim, eu falei do André Ramalho, que eu acho que ele fez talvez as melhores partidas dele no ano. Claro, mais protegido, né, como a Ana comentou aqui, com os volantes. E o Kaká, que já não marcou gol a favor, mas também não marcou contra. Então, para ele já foi um jogo espetacular, assim, né? Enfim, Ana, você respondeu um pouco aqui, mas você sente que o time tá um pouco mais seguro com o do Dorival, assim? Por enquanto, eu acho que sim. Eu gostei das escalações. Obviamente que ele vai ter que pensar, né? Mais pra frente, porque o Garro não se encaixa nesse jogo, nesse meio de campo, né? É verdade. Ele precisa Porque pensar nesse. Como é que vai encaixar o Garro aí? Por enquanto é isso, né? Mas daqui a pouco o Garro volta. O Garro não vai conseguir fazer o que Romero ou Bidon fez do lado esquerdo. Não é a característica do Garro. Então, acho que quando o Garro voltar, ele vai ter que trocar, ou até para colocar o Coronado nesse jogo assim, o Coronado também não vai, né? Então, eu acho que vai ter que ter variações, mas eu acredito que com uma pequena amostra, porque também não... Nossa, quanto tempo ele teve para treinar, né? Sim. Então, acho que uma pequena amostra vamos segurar aqui e tentar evitar de tomar gol da entrada da área. Eu acredito que foi muito bem feito ali. Teve o apagão, e o apagão acho que vai ter que ser com um tempo ali, que a gente vai ter que ficar mais o tempo todo ligado, que o Corinthians precisa ficar o tempo todo ligado. O apagão não é novidade, né? Não era também só dos Ramons, não era só do Mano, enfim, já vem esse momento de desatenção, e a gente levou 2 gols ali, enfim, que não poderia ter levado, né? Num jogo que estava relativamente controlado. Claudemir mandando comentário aqui. Por que não tentar o Ranieri de zagueiro? Você acha que é possível, Dudu? Olha, eu acho que é possível, dependendo da partida, até porque vai entrar nessa questão que a Ana acabou de falar, né? Ele precisa, acho que, dar uma rodagem pro elenco. Como a gente tá com o problema do Gustavo Henrique, vai jogar mais o André Ramalho e o Kaká, pelo que parece. Mas, por exemplo, na próxima partida, o Félix está suspenso. Ou seja, ele vai manter a zaga. Então, talvez seja uma opção, sim, o Ranieri ser recuado. A gente já viu que o Ranieri pode jogar na zaga, mas aí precisa ver quem vai fazer a frente para cobrir bem ele, assim. Mas eu acho que é uma alternativa boa. Eu acho que tem um problema aí que o Ranieri tá jogando muito no meio, né? Talvez resolva a zaga, mas vai deixar um buraco. No meio a gente tem mais opções, é verdade, de volância ali, né? Mas o Ranieri tá jogando bem, não vejo tirando o Ranieri do meio, não. Como é que tá o feminino aí? Tá 3-0 ainda, Ana? 3-0, estamos no intervalo agora. Hoje o Corinthians está jogando realmente bem, parece o Corinthians de outros tempos. E Gibson, o nosso bagre favorito, o Yuri, com os 3 gols de ontem, se tornou o maior artilheiro do Coringão no século XXI, 68 gols, passando o Romero, que tem 67 agora. Enfim, agora o Romero vai ter mais motivos aí para marcar gols. E em terceiro lugar temos o Jô com 65 gols. Enfim, o Yuri, nosso bagre favorito, né, Gibson? É engraçado como ontem foi um dia que praticamente tudo que ele tentou deu certo, até os gols o gol que ele fez não valeu, enfim. E tem dia que nada dá certo, o cara não consegue acertar um chute no gol. Então isso que me deixa injuriado, você fala, por que esse cara é assim? Eu preferia que ele marcasse só, tipo, sei lá, um gol no jogo, mas marca todo jogo, sei lá, do que ter um dia que o cara vai lá e faz milagre, e tem dia que o cara se fala, meu, eu quero conseguir acertar um passe, pelo amor de Deus. Enfim, mas, cara, foi um baita feito. E eu tava lendo até uma entrevista com ele rapidinho. Ele fala que quem era pra bater o pênalti era o Memphis, né? Mas ele falou, não, vai lá, mano. Mete o terceiro aí e tal, né? Seja feliz. Então, pô, você vê, até o clima tá bom, né? Passa pênalti, vai lá, meu. Você já fez 2, faz o terceiro mesmo. Então, maravilha. Mas, assim, gostaria que fosse... Eu prefiro ele mais constante e menos altos e baixos que ele anda tendo ultimamente, mas... É uma bela marca dele, sem dúvida, né? A artilharia do time no século. E também artilheiro da Neoquímica Arena ao lado do Romero, agora com 43 gols, Ana. E ele fez o chamado hat-trick perfeito, né? Eu não sabia que nem existia isso, mas um gol com o pé direito, um gol com o pé esquerdo e um gol de cabeça. Ele é artilheiro da Arena com muito menos jogos que o Romero, né? Sim, muito menos.
Então, assim, a gente brinca, né, com ele aqui, mas ele tem sido um centroavante muito importante, né, pro Corinthians. Então, ele tem aparecido bem, ele fez bastante gol ano passado, né? Não começou bem esse ano, como não começou bem o ano passado, mas eu acredito que vai embalar agora aqui. E vamos torcer para que ele fique pelo menos até o final do ano aí, que eu não tô achando que não vai acontecer, não. O empresário dele, eu vi uma declaração no meu timão, um pouco antes de a gente entrar aqui pra fazer, dizendo que ele tá feliz, se ele quiser ficar, ele fica no Corinthians e tal. O Yuri tem uma questão que 50% dele é do Zenit ainda, né? Então, qualquer dinheiro que o Corinthians tem pro Corinthians é dividido. Então, para ser uma venda, tem que ser aquela venda muito poupuda. Pro Corinthians, vale a pena abrir mão de um artilheiro, já que tá em falta aí, né? A gente se lembra da dificuldade que foi para achar um centroavante até a chegada dele, né? E, Dudu, nos 5 jogos que ele fez contra o Inter com a camisa do Corinthians, ele marcou 6 gols. No segundo turno vai ter mais do Yuri contra o DVD aí? Se jogar, né? Falta um pouco ainda pro segundo turno, não sabe, mas o Yuri, a gente sabe, que nem a Ana falou, a gente pegou um pouco no pé dele, ele já poderia ser, você até perguntou pra gente, ele já poderia ser artilheiro da Arena faz tempo, se ele não tivesse vivido uma seca aí nesses anos que ele tá com a gente aqui, ele já deveria ter passado o Romero aí. Mas que bom que ele tá nessa fase, né, se recuperando, não é fácil fazer hat-trick, principalmente no Inter, que tá com um bom time, que nem a gente falou. Mas é a famosa lei do ex, né? Dessa vez foi a nosso favor. Ele fez e fez bonito. E bom, no Brasileiro, 7 partidas, né? 7 jogos, 10 pontos conquistados. Um aproveitamento de 47%. Enfim, ainda são poucas partidas. Por enquanto é o 8º lugar. É isso mesmo, Gibson? Você quer mais? Quer que suba mais na tabela? Como é que você tá vendo esse nosso Campeonato Brasileiro até o momento? Então, eu acho que o começo do nosso campeonato foi ruim, né? Eu esperava um começo melhor. Assim como eu esperava, enfim, que a gente fosse ter na Libertadores fosse melhor, enfim, fosse fazer aquele vexame, enfim. Mesmo na Sul-Americana, a gente começou mal pra caralho, agora deu uma recuperadinha na tabela, mas a gente começou mal esses campeonatos todos, né? Mas a gente agora tá subindo na tabela, né? E tá todo mundo muito próximo ainda, né? Tá todo mundo muito coladinho ainda. E a gente tá com 10 pontos, né, ali na 8ª colocação. Mas você vê, aí, tipo, logo na nossa sequência, 11 pontos tem o Cruzeiro e o Ceará na 7ª e na 6ª. Com 12 pontos tem o Bahia, com 13 tem o Fluminense e o Bragantino, 3º e 4º do campeonato. Ou seja, com 3 pontos a mais, você já tá ali quase no 3º lugar do campeonato. Ao mesmo tempo, 4 pontos pra trás é zona de rebaixamento. Tá todo mundo muito naquele bololô ali ainda, do começo do campeonato. Então eu acho que é uma excelente hora. E eu até ia comentar, porque assim, a nossa tabela agora vai ser muito boa. Se não me falha a memória, nosso próximo jogo é o Mirassol, que tá lá em 15º, eu acho 15º, se não me engano. Depois a gente pega o Santos, que também tá lá embaixo, na penúltima colocação. Depois a gente pega o Atlético Mineiro, que também tá lá na zona do rebaixamento, tá lá na 17ª. E depois, quem que era? Tinha uma sequência boa. E Vitória, tá na 18ª, ou seja, a gente vai pegar quase praticamente dos últimos 6 times aí do Flamengo, vai pegar 4. Então é o tipo de jogo que tem que aproveitar pra fazer pontos e subir na tabela. É agora. A ambição agora é aproveitar esse momento, essa próxima tabela que a gente tem, pra começar a colar lá em cima no campeonato. Eu acredito que o time que nós temos, nós vamos fazer um campeonato sem sustos. Eu não acho que a gente vai cair, não vai ficar na zona, ali perto da zona do rebaixamento. Nós tivemos jogos difíceis no começo do Flamengo, o time de verde, né? Então eu acredito que agora, que nem o Gibson falou, pode ser que seja uma hora da virada aí. Vamos ver se com o Dorival a gente consegue fazer realmente com que o time se organize e consiga os pontos. Não pode, por exemplo, mesmo que esteja lá em cima da tabela, não podia ter perdido em casa contra o Fluminense. E tentar fazer o maior número de pontos possíveis fora de casa. Por exemplo, num jogo contra o Mirassol, não dá para se voltar com 0 pontos de lá. Tem que pelo menos arrancar um pontinho ali para a gente conseguir ir subindo na tabela. Eu acho que o Corinthians vai ter um ano mais tranquilo dentro de campo do que tivemos o ano passado. Fora de campo já é outra história, né, Ana? Mas vamos falar disso daqui a pouco. E você, Dudu? A nossa participação no Campeonato Brasileiro, por enquanto, né? 7 rodadas tá pouco, enfim, no comecinho ainda, né? O ponto fora da curva aí foi domingo passado, né? A gente acabou tomando... Mas eu acredito que, para não ser muito repetitivo no que eles falaram, a questão da tabela ajuda a gente mesmo. Não só pela questão dos adversários, mas eu acho que muito pela questão, a gente praticamente não tem viagem.
A gente estava em Novo Horizonte, jogou em Itaquera, joga em Itaquera de novo, a Mirassol não é tão longe, aí tem uma viagem pro Racing, mas depois você pega Santos e Novo Horizontino em casa. Então, nesse aspecto, acho que a parte de descanso pode ser fundamental para o Dorival armar a partida. Eu já acho que o próximo jogo contra o Mirassol, acho que a vitória é possível, tem que ir para cima para ganhar o jogo. Acho que o empate, dependendo das circunstâncias, a partida não é ruim, mas o Corinthians tem que ir para cima do Mirassol e a gente possa recuperar esses pontos que a gente perdeu. Boa, Dudu. Boa. E na Copa do Brasil, né, outra competição que nós jogamos essa semana, enfim, a vitória fora de casa, a gente saiu com a vantagem. O próximo jogo é só no dia 21, né? Ainda vai ter um tempo para o próximo jogo na nossa casa. Enfim, a nossa estreia, Gibson, na Copa do Brasil, e o Dorival ali conseguiu um bom resultado, né? Olha, conseguiu com um time, enfim, todo mexido. Gol do Héctor Hernandes, quem diria, né? Quase sem querer querendo ali, né? Que a dividida com a galera ali na área, mas fez. Gol de centroavante, puro centroavante. O cara tem um talento, fora de gol. Vale pelo resultado, não foi um placar elástico. Mas, enfim, perto do que a gente tava jogando, tá lindo, né? E você, Ana, gritou muito o gol do Héctor Hernandes? Não gritei muito gol, mas fiquei contente. Eu acho que um jogo difícil, um time mexido, eu acho que, pra mim, foi um resultado bem bom. E agora, se o Héctor Hernandes entrar e fazer uns golzinhos dele, pode ser um jogador que o Dorival aí recupere, não sei. Talvez a gente esteja pré-julgando aí. Eu não tinha visto nada nele, mas fez gol contra o Bahia, fez o gol agora, vamos ver. Deu assistência na Sul-Americana, não foi? É. E você, Dudu, como é que tá vendo aí a Copa do Brasil, esse resultado interessante aí fora de casa? Foi interessante porque nós não jogamos com o time principal, né? Pegamos um adversário difícil, que nem a gente falou aqui, e deu para ver que, no geral, a Copa do Brasil foi complicado para todo mundo. Os times grandes sofreram, mesmo com adversários inferiores ao Novo Horizontino. Então, foi importante. Vamos decidir em casa, mas tem que tomar cuidado, né? Porque o Novo Horizontino não é um time fácil de ser batido. Nós já sentimos, né, o gosto ano passado que eles enfiaram 3 na nossa casa. Então tem que tomar cuidado, mas acho que até lá o Dorival vai arrumar mais o time, vai entrar com o time mais tranquilo, e aí depois vai ver o que vai acontecer se a gente passar, porque ainda é sorteio. Mas acho que foi um resultado importante, concordo com você. Para quem foi para empatar, sair com 1-0 tá ótimo. E é importante até nessa questão, né? Jogos seguidos, de repente, na volta, o Corinthians pode entrar com um time também não 100% titular e tal, porque tem o resultado. Essa semana, as contas do Augusto Melo foram reprovadas, né? Lá no CORE e tal, as contas referentes ao ano passado, né? O clima político está esquentando, tem a história da investigação, que o inquérito pode ser liberado a qualquer momento, agora nesse mês, né? Me lembraram disso, né? Em 2020, as contas do André Santos de 2019 também foram reprovadas. Mas não houve naquele momento um impeachment, estava rolando ali a pandemia e não sei o que lá, não sei se foi por isso ou não, mas não rolou. O clima tá pesado, né, Gibson? Politicamente tá bem estranho aí, ninguém sabe como é que vai ficar essa questão aí da presidência política do Coringão lá do Parque São Jorge. Não, tá uma zona, tá uma bagunça, né? As contas realmente, assim, pelo que foi mostrado até agora, são lastimáveis, né? Embora tem que se fazer um ressalvo que, assim, desses supostos 800 milhões a mais que apareceram de dívida no clube, na verdade, isso tem uma boa parte que foi levantamento que eles fizeram de coisas que a administração anterior, ou seja, o Duílio, né, não considerou como dívida e não colocou no balanço do clube. Provavelmente para não se ferrar ainda mais, né? Agora, é temerário tá com uma dívida aumentando de novo, com essa dívida já dito que tá, enfim. Qualquer aumento que fizer em cima disso é temerário. Se tivesse aumentado R$10 é temerário, né? Então, assim, se ele fez isso mesmo, cara, a chance de tomar um impeachment é gigante. Gibson falou bem, a gente sabe que tem vários problemas aí. Vamos esperar tudo. Agora, não só as de 24, como as de 23 não foram aprovadas, né? Que é outra gestão. As coisas não estão indo muito bem pro lado do Augusto. Eu acho que ele vai ter muito trabalho caso ele continue. E torcer para que não faça mais tanta burrada, né? Eu acho que precisa ser melhor mostrado exatamente o que o Gibson falou. O que é aumento dele, o que é aumento do outro. Né? Acho que as reuniões do conselho deveriam servir para isso, para mostrar mais transparência. Não vi nada disso até agora sendo explicado. Vamos torcer para que seja explicado tudo e realmente, se ele está fazendo uma má gestão, para mim não tem desculpa, ele tem que sair. O Corinthians vem de más gestões há um tempo, né?
Ele não é o primeiro mau gestor que está aí no comando do Corinthians. E o Core deixou passar as outras anteriores, né? Por que deixou passar? Tá fazendo certo agora em colocar a discussão. Então, mas por que nos outros não foi a mesma coisa? É aquela coisa que a gente reclama do VAR, né? Marca contra a gente, mas depois não marca contra os outros. O Core tá meio assim também. Para alguns a gente não olha desse jeito, para outros a gente olha... Enfim, é tudo muita politicagem ali. Aliás, o Augusto também já começou a trocar alguns cargos. Eu já acho que é um movimento político dele para ele conseguir votos e permanecer no poder. Enfim, é uma politicagem danada que a gente fica sempre aqui tentando entender, mas a gente não entende nada. A verdade é essa. Cada vez uma surpresa a mais. Como é que estão as brabas aí, Ana? Começou o segundo tempo? Começou o segundo tempo, já estamos com 13 minutos do segundo tempo. O Corinthians fez mais um gol do Ariel Godoy, tá 4-0 então. Bom para ganhar saldo de gols, né? Nós não estamos muito bem na tabela. Com essa vitória, nós estamos indo para o terceiro lugar. Não jogamos contra o primeiro e contra o segundo ainda, mas não vemos tendo uma regularidade como nos outros anos. Bom, vamos falar dos próximos jogos do Coringão. A gente elogiou muito o Dorival aí, que chegou e começou com 2 vitórias. Queria lembrar que o Tonhão também, quando chegou, começou com 2 vitórias. Os Ramons, né, também chegaram e começaram com 2 vitórias. No terceiro jogo, tanto o Tonhão quanto os Ramons empataram. Vamos descobrir como é que vai ser o terceiro jogo do Dorival aí na terça-feira, 9h30 da noite, contra o América de Cali pela Sul-Americana. Transmissão da ESPN e Disney Plus. Só lembrando aqui, o grupo da Sul-Americana, né, tem em primeiro lugar tá o Huracan, 7 pontos. Em segundo lugar está o América, o nosso adversário, 5. O Corinthians está com 4 em terceiro lugar e o Racing com 0 pontos. Dudu, você trouxe uma atualização aí do América desde a última vez que enfrentamos esse time? Olha, Gui, trouxe sim, pesquisei. O América ele tá hoje liderando o campeonato colombiano. Eles empataram ontem, 0-0, um jogo. Eles praticamente jogaram com a defesa reserva, mas do meio para frente foi o time titular. Eles têm variado bastante o esquema tático desde a última partida contra o Corinthians. Contra o Corinthians eles jogaram no 4-2-3-1, mas o técnico ele tem mudado bastante dependendo do adversário, ou 4-4-2 ou 4-3-3. Curiosamente, ele tem jogado fora de casa no 4-3-3, porque o técnico deles gosta de marcar muita saída de bola, fazer pressão, mas o técnico costuma muito, com essa variação tática, ou escalar um pouco os atacantes e os meias reservas, e mantém a parte defensiva titular, ou ele inverte um pouco. Tanto é que ontem até o goleiro reserva jogou. Então eles vão jogar a partida contra o Corinthians na Sul-Americana, não jogam no final de semana, e a próxima semana fazem outra partida da Sul-Americana. Descansam no próximo final de semana do campeonato. Eles não têm, a não ser que aconteça alguma coisa num treino, acho difícil, mas eles não têm nenhum desfalque para vir enfrentar o Corinthians, devem vir com força máxima. Nós vamos jogar em casa. Eles estão falando lá que o empate não é um mau resultado para eles, porque eles estão um ponto na nossa frente. Não vai ser uma partida muito fácil para o Corinthians, precisa ver o time que o Dorival vai armar. O Corinthians joga em casa, minha opinião, tem que vencer a partida, independente se a gente tem chance ou não. Seria muito importante ganhar para botar essa pressão aí e passar a depender da gente, pelo menos pela essa segunda vaga. Mas acho que não vai ser um jogo muito fácil não, viu, Gui? O América de Cali tem feito uns bons jogos, boas partidas lá no colombiano. Olha, eu já falei que esse jogo aí é por ser em casa até. É o jogo que, graças àquela última rodada que foi muito boa pra gente, esse jogo aí é pra gente continuar vivo no campeonato, né? Enfim, tem que ganhar isso aí, porque o Huracan vai pegar lá o saco de pancada do grupo, vai pra 10 pontos. Então, no mundo ideal, a gente ganharia 3, iria pra 7, e aí a gente, na última rodada, vai jogar com eles e decide lá. Vai ser na casa deles, vai decidir no mano a mano. Pela segunda vaga do grupo, dá pra brigar. A primeira precisa ver saldo de gol, essas coisas. Mas eu acho que, assim, esse resultado por ser em casa, e o Corinthians tem que aproveitar o momento, né? O efeito placebo do Dorival, tem que ir pra cima e tem que ganhar esse jogo. Olha, eu continuo com a mesma opinião. Não deu certo no começo, entra com o time reserva, se ganhar, ganhou. Lógico que eu vou torcer pro Corinthians ganhar. Sempre que o Corinthians entrar em campo, eu torço pro Corinthians ganhar, mas eu entraria com o time muito parecido com o que entrou contra o Novo Horizontino. E vi, se ganhar, ganhou bem. Se não ganhar, sinto muito. Nós temos outras competições mais importantes para nos guiar aí.
torço para uma vitória aí por Dorival, conseguir aí 3 vitórias seguidas e passar o Tonhão e o Ramon nesse esquema de estresse aí. E só falar, Gui, rapidinho, assim, que obviamente o torneio pouco me importa em si, mas se você pega na programação financeira do Corinthians, eles tinham previsto chegar acho que até as oitavas de final da Sul-Americana. Né? E assim, enfim, quer dizer, da Sula. Tipo, já chegaram nas oitavas de final da Libertadores, né? Então, assim, tipo, embora eu odeie essa competição, acho uma competição inútil, né? Eu acho que o time precisa tentar avançar por uma questão financeira. Depois, aí, sei lá, põe o time sub, mas precisa tentar ganhar um pouco mais de dinheiro, porque assim, tá precisando de grana. Né? O caixa tá feio. Uma entrevista do Pedro Silveira lá pro meu Timão, ele comentou isso, né? Que para compensar o ganho da premiação da Libertadores nas oitavas da Libertadores, né? Que seria passar da fase de grupos, e o Corinthians nem chegou na fase de grupos da Libertadores, o Corinthians tem que chegar até a semi da Sul-Americana para a premiação ser equivalente, né? Então, aí já vai um pouco mais de caminho pro Corinthians aí agora do Dorival igualar essa premiação, né? Mas esse jogo é na terça-feira, 9h30 da noite, no sabadão, 6h30 da tarde, vamos jogar fora de casa. A transmissão é pela Amazon Prime. Esse ano a gente jogou contra o Mirassol e ganhou de 2-0, né? O gol do Memphis do Romero foi na fase de quartas do Paulistão, né? Foi isso? Fase eliminatória, né? O Mirassol estava no nosso grupo, o Paulista tem essa regra, a gente não joga com os times do nosso grupo, e faz a quarta de final contra ele. Foi um jogo até tranquilo, né, Ana? Vai repetir isso? Eu espero que sim, eu espero que o Corinthians repita o que foi no primeiro jogo lá do Paulista, eu espero que o Corinthians ganhe, foi o que eu falei. Esse jogo sim eu entraria com um time mais parecido com o do Internacional, lógico que pode ter algum desfalque, não sei se tem alguém que tomou o terceiro cartão amarelo, não me lembro, mas entraria com esse time mais parecido, tentaria a vitória, porque 2 vitórias já nessa fase do campeonato já coloca a gente lá em cima da tabela, para mim é muito mais importante do que a Sul-Americana. Eu sei que precisa de financeiro, mas pode compensar, por exemplo, na Copa do Brasil, se a gente conseguir avançar mais na Copa do Brasil, que talvez a gente já tenha nas outras fases o Garro de volta, né? Então acho que talvez consiga compensar a Sula em outros campeonatos, uma colocação melhor do Campeonato Brasileiro. Quem sabe pode ser um caminho. E, Gibson, no último jogo, esse jogo contra o Mirassol, fora de casa, né? E no último jogo que a gente fez fora de casa contra o Mirassol, foi em 2021, vitória de 1-0 do Mosquito. O Cássio defendeu um pênalti no final, no último minuto. A curiosidade desse jogo que a gente fez fora de casa contra o Mirassol foi que o jogo foi disputado em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, pelo Campeonato Paulista. Era aquele momento lá da pandemia, né? Então, naquele momento foi proibido os jogos em São Paulo e levaram essa partida para ser disputada em Volta Redonda, o jogo sem público, né? Vai vendo, Corinthians e Mirassol em Volta Redonda. Os 2 times jogaram fora de casa. Enfim, sem público e tal, a gente ganhou com um gol do Traíra Mosquitão. Como é que você tá vendo esse jogo aí pelo Brasileiro, Gibson? Esse é jogo pra mim também pra ganhar 3 pontos. Não interessa se é fora, se é dentro, se é em casa, foda-se. Né? O time tá brigando aí embaixo no fundo da tabela, tem que ganhar 3 pontos em cima. O goleiro do Mirassol ainda é o Muralha? Por que o Walter não é titular lá? Alguém sabe? Me explica isso? Porque acho que o Muralha tá há mais tempo lá, né? Tem a confiança dos diretores, do técnico, né? Eu acredito nisso. Eu não sei por que exatamente isso, mas eu acho que é por causa de tempo de clube que o Muralha... Nós vamos jogar agora, deixa o Muralha, pô. O Walter chegou agora há pouco também, né? A Muralha tá lá, eles estruturaram, mas eu também acho o Walter mais goleiro, mas concordo com a Ana, deixa o Muralha lá. Nessa partida, deixa o Muralha, depois se quiser mudar, beleza. E como é que você tá vendo o jogo? Vai ser interessante o duelo Carrilho-King Naldo. Eu acho que a prioridade agora, o que a gente quer é o brasileiro. Então eu colocaria um time mais alternativo na terça-feira e depois para pôr um time mais inteiro contra o Mirassol, porque eu acredito que tem que ganhar do Mirassol. Acho que pelo menos na minha cabeça, tem alguns times do Campeonato Brasileiro que você tem que fazer 6 pontos. Você tem que ganhar fora e tem que ganhar em casa. O Mirassol, para mim, é um deles. Então pouparia um time um pouco na Sul-Americana para estar mais inteiro no Brasileiro. O Corinthians tem que ganhar do Mirassol. Entendeu? 1-0 é goleada. Pode ser gol do Héctor Hernandes pra gente ficar feliz. E como é que tá o jogo aí, Ana? 4-0 ainda. Não estamos mais atacando tanto. Estamos cozinhando o jogo agora.
E como é que foi a semana? Esse foi o único jogo das Brabas essa semana? Não, o Corinthians jogou aí sim na quinta-feira, jogou contra o Grêmio em casa também. O Corinthians fez duas partidas em casa aí na Fazendinha. Um jogo que teve uma situação bizarra, né? Que foi uma jogadora que entrou em campo sem ser autorizada, aí levou amarelo, aí ela reclamou do amarelo e foi expulsa. Isso foi com uns 25 do primeiro tempo, então o Corinthians jogou um tempo e meio aí com uma jogadora a mais, e os gols foram sair lá no finalzinho. O Corinthians ganhou de 2-0, mas os gols foram sair lá no finalzinho, né? Já na bacia das almas, mas ganhou, importante ganhar. E ganhando hoje, foi o que eu falei, a gente pula de quinto para terceiro, e vamos ver se a gente engrena aí de novo, porque estava com os resultados ruins. Hoje eu acho que está jogando bem melhor, hoje o time está produzindo, mas vamos ver contra times mais fortes se o Corinthians realmente vai conseguir manter o nível. É isso, então. Deixa eu jogar uma questão aqui com vocês. E eu vou falar de SAF aqui, mas só falar, enfim, fazer um aviso, né? Eu sinto que internamente no Corinthians não existe conversa sobre SAF, não existe início de nada disso. Eu tô querendo fazer uma hipótese aqui, não estou defendendo isso, muito pelo contrário, eu acho uma merda, falando com todas as palavras, acho ruim demais, não desejo isso pro Corinthians. Mas como surgem conversas fora do Corinthians, enfim, a gente teve a declaração do Ronaldo recentemente, em vários podcasts de economia e tudo mais, o pessoal vive falando, não sei lá, como se a SAF fosse a grande salvação do mundo inteiro, né? E eu queria saber de vocês, é uma questão que apareceu numa conversa que eu tive com o Gibson e um camarada nosso aí, num jantar. Enfim, eu sei um pouco o que o Gibson pensa e eu queria entender o que a Ana e o Dudu pensam. Depois, claro, o Gibson vai ter a chance de falar o que ele falou pra mim no jantar. Ele pode ter mudado de ideia também, né? Vai saber, o Gibson é caótico. Mas eu queria imaginar um cenário assim, de tipo, o Corinthians virou SAF. De novo, eu não tô propondo aqui, eu sou contra, não quero. Mas vamos surgir um cenário que o Corinthians virou. Não interessa quem comprou, se for alguém que vocês gostam, que vocês não gostam, tanto faz. Virou. Como é que fica a sua relação com o clube do Corinthians? Como é que você acha que ficaria, Ana? Você igual, tanto faz? Vai mudar, não vai mudar? Como é que ficaria para você logo depois, o dia seguinte? Para mim ficaria igual. Tá? Eu não vejo nenhuma relação do meu amor com o Corinthians a ele ser uma sociedade anônima, ou ele ser um SAF, ou ele ser qualquer coisa. Eu gostaria que não fosse SAF, né? Eu gostaria que o Corinthians tivesse uma gestão do futebol diferente do clube social e que essa gestão fosse profissional. Não necessariamente uma SAF que tivesse um dono, mas que essa gestão fosse profissional. Para mim seria o mundo ideal. Mas eu já sei que o mundo ideal não acontece, né? Então, ou vamos continuar com o mesmo ou vai ser SAF, né? Mas para mim, ser SAF, ser qualquer coisa, não muda a relação com o Corinthians. E a Zanotti acabou de fazer o 5º gol. Aê, Zanotti. E você, Dudu? Olha, eu concordo muito com a Ana, né? Minha paixão, meu amor pelo Corinthians não vai mudar em nada. Não mudou quando a gente caiu para a segunda divisão, não vai ser assim que vai mudar. Mas eu acho que a Ana falou bem, eu ia comentar isso. Acho que precisaria mudar essa gestão associativa do clube. Acho que a parte de futebol teria que ser de um jeito e a parte do clube de outro jeito. Enfim, eu não mudaria. Minha paixão pelo Corinthians não mudaria. Mas acho que esse modelo de gestão que o Corinthians tem há algum tempo também não está dando certo. Por isso que acho que você, não só você como a gente, isso fica escutando, né, nesses programas financeiros, tudo isso aí é questão de SAF. Até enche um pouco o saco essa questão. O Corinthians pode estar devendo muito, mas arrecada muito. Precisaria saber gerir. Não gostaria que fosse SAF, mas precisaria separar muita coisa ali para o Corinthians poder andar sozinho. E você, Gibson? Eu odeio a ideia de SAF, enfim. Eu acho que, enfim, isso pra mim é fim de futebol, né? O SAF tá ali para ganhar dinheiro, não para fazer boas gestões, né? E a gente tem um exemplo, enfim, bem claro, que é o Ronaldo com o Cruzeiro lá, enfim. O Ronaldo comprou aqui na Bacia das Almas, na Série B, né? Pagou uma merreca, deu uma levantada no time e a primeira oportunidade que ele teve, ele se livrou daquilo, né? Burro ele não é, mas tô falando assim, mas você vê que ele pulou fora, ele não tava ali porque, eu amo o Cruzeiro, minha carreira aqui no começo. Não, meu irmão, né? Dinheiro, né? Amizades à parte, né? E, enfim, e o Cruzeiro agora com uma série de dificuldades lá de novo, enfim. Então eu não sei, cara, pra mim SAF não resolve nada, mas ao mesmo tempo, quando você olha o histórico de dirigentes do Corinthians, e não tô falando de agora,
Você pega desde Vicente Mateus, cara. É muita lama, né, bicho? Mas como ficaria a sua relação com o clube, com a SAF, Gibson? Olha, cara, eu honestamente acho que ficaria pior. Eu ficaria decepcionado, até pela origem do time, né? De ser um time operário, não sei o que, lá, agora virou business essa porra, velho. Mas ainda é um time que bem ou mal se posiciona em relação a algumas coisas. A minha sensação é que com uma SAF isso aí vai pro ralo, né? Vai virar mais um. Enfim, o Corinthians continua existindo, mas pra mim morre um pouco da alma do clube. Eu acho que pra mim é isso aí, acho que morre um pouco da alma do clube, um pouco da origem do... Eu com certeza iria me afastar bastante do Corinthians, a gente enfim, não dá pra deixar de ser corintiano, não falo isso, mas eu acho que a SAF assim, é o final do futebol, assim, a gente tem uma ideia de que a iniciativa privada resolve todos os problemas do mundo e é justamente o contrário. Cada vez que a gente vê a iniciativa privada assumir mais e mais coisas, a gente vê só mais o fundo do poço, e a SAF é mais um lado desse. Eu tô muito com os torcedores... O clube é uma iniciativa privada já. Já tá é. tudo errado. Enfim, mas teoricamente é sem fins lucrativos, enfim, tem toda uma associação ali e tal. Mas uma SAF viraria uma empresa, enfim, o Gibson falou, visaria única e simplesmente o lucro. E eu apoiaria uma iniciativa como os torcedores do United fizeram quando o United virou, né? E aliás, a história do United acabou, né? Ele é um grande exemplo, ele era um dos grandes da Inglaterra lá, e depois que virou ladeira abaixo, só depois de SAF. E eles fundaram um novo clube, estão fazendo toda passaram a torcer para um outro clube que eles fundaram e estão fazendo toda a coisa de subir as ligas e subir as divisões e tudo mais. Eu acho que meus olhos voltariam para uma iniciativa mais parecida com essa do que o Corinthians. Seria uma pena, enfim, mas tá aí só para entender um pouco essa suposição. E de novo, é uma suposição, espero que isso nunca aconteça, que a gente nunca chegue nesse momento. E aí, Ana, e as brabas? Acabou o jogo, não? Não, 38 do segundo tempo, tá 5-0. Perdendo gol atrás de gol. Daqui a pouco deve sair mais umzinho aí, eu aviso. E Dudu, antes de terminar, você quer deixar uma dica cultural aqui pro pessoal, pros corintianos da Irmandade Corintiana? Eu gostaria, comentei com o pessoal antes, vou indicar para vocês. É uma peça de teatro que está em cartaz até 1º de junho no Teatro UOL, lá no shopping Higienópolis, que se chama O Marido da Minha Mulher, que conta a história de um fanfarrão, o Alex, que é casado com a Bruna, que é uma dona de casa bonita e inteligente, mas ela vive solitária. E ele tem um grande amigo dele, o Paulo, e eles são corintianos fanáticos. Então tudo para eles é Corinthians, né? O próprio cenário já tem um belo quadro de São Jorge. Ele deixa a esposa em casa para ir pro jogo do Corinthians. É muito legal, é muito divertido. Não posso ficar dando muito spoiler aqui, mas está em cartaz no teatro, que nem eu falei, UOL no shopping Pátio Higienópolis, até dia 1º de junho. É muito bacana, fala muito do Corinthians, a gente se vê muito lá. Fui assistir ontem, gostei bastante, fui com a minha namorada. Ela não é corintiana, mas também gostou, então recomendo para todo mundo, se divirtam e vá ao teatro, né? É muito bacana prestigiar esse tipo de peça, ainda mais para nós que somos corintianos. O Bahia fez um gol agora. 5-1 agora, é isso. Exato, 5-1. É isso então, meus amigos. Vamos encerrando esta live, encerrando esse podcast 436. Mas não sei, antes o Gibson tá mal aí. Ajuda ele, Ana. Lembra nossas redes sociais aí, por favor. Ele vai lembrar melhor que eu, mesmo ele dando mal. Melhor ele falar. Vamos lá, Gibson. Fica aí, ó. Estamos ao vivo no Facebook. Mas também temos o Instagram, não, o começou Telegram. errado, a gente não tá vendo no Facebook. Calma aí, mano. Aí, ó, tá vendo? No Eu YouTube. falei pra você. Tá todo mundo legal aqui. Nós estamos ao vivo no YouTube, mas também temos o Facebook, o Instagram, o Telegram, o TikTok, o Deezer, Spotify, o iTunes, o Twitter, X, X, ou o que vocês quiserem. Falta aí. E o Blue Sky. Twitter, X, Blue Sky como Irmandade Timão, todas as outras redes Irmandade Corintiana, PH, sigam a gente. É isso então, meus amigos. Semana que vem estaremos de volta, Ana. Domingo, 7h, porque o jogo é sábado, 6h30, domingo, 7h, estaremos aqui. Domingo, 7h. Gibson, deixa um placar aí pro jogo da Sul-Americana quarta-feira. Cara, eu acho que a gente vai ganhar esse jogo aí. Teremos 2-1. É isso, meus amigos. Vamos encerrando. Muito obrigado. Até a semana que vem e vai, Corinthians!
Vai, Corinthians. Vai, Vai, Corinthians. Corinthians.